agora a gente vai dar início a um novo assunto, que é o assunto dos grupos, né? A gente vai começar o estudo dos grupos das plantas, então a gente vai começar pelas briófitas, beleza? Então vem comigo aqui no slide. Beleza, galera, briófitas. Como eu falei, as briófitas correspondem a 3 filos, né? Então a gente vai ter as hepáticas, os antóceros e os musgos, sendo aí os musgos os mais representativos, os mais comuns, né? Agora, olha aqui para mim. Pessoal, quando a gente fala de briófita, a gente já pensa logo em plantas de pequeno porte associadas a ambientes úmidos, tá? A gente já tem logo isso em mente. Quando a gente pensa no musgo, a gente pensa ali naquela pedra úmida, né, perto de uma cachoeira. Olha só que coisa bonita agora a gente pensar nisso, né? Então a gente vem logo essa imagem de um ambiente úmido, de uma floresta tropical. Então, as briófitas, de uma maneira geral, elas vão apresentar essas características de pequeno tamanho, né, e associadas a ambientes úmidos, com grande umidade. Porém, existem algumas que fogem à regra, como tudo na biologia. Existem algumas briófitas que são adaptadas a climas mais secos. Mas esse não é o nosso objetivo aqui, falar sobre essas esquisitas. Nós vamos, então, tomar como modelo para o nosso estudo os musgos, tá bom? Vem aqui no slide, então. Estamos aqui com as nossas características das briófitas. Então, são plantas avasculares, ou seja, não possuem vasos condutores de seiva. Por isso, o transporte de nutrientes ocorrerá célula a célula. Então, volta aqui para mim. Galera, se o transporte é célula a célula, né, por difusão, isso quer dizer que é um processo lento, né? Se é um processo lento, isso acaba implicando num tamanho pequeno desses vegetais. Então, por isso que a maioria vai ser de pequeno porte. Imagina o tempo que vai demorar, ou que ia demorar, para uma briófita gigantesca fazer os nutrientes que ela absorveu lá de baixo chegarem lá em cima, né? Ia demorar muito tempo, o negócio não ia nem conseguir sobreviver a tempo desses nutrientes chegarem lá. Então, isso limita o tamanho das briófitas a alguns poucos centímetros, da maioria delas, tá? E isso também faz com que elas acabem ficando restritas a ambientes úmidos, tá? Por quê? Porque a absorção de nutrientes ela acaba acontecendo por todo o corpo da planta. Ela não se limita apenas à parte que está lá fincada no solo. Então, esse ambiente úmido, essa água que acaba envolvendo ali as briófitas, né? Essas gotículas, ela vai propiciar, então, a absorção desses nutrientes diretamente da água por todo o seu corpo, né? Vem aqui no slide para você ver, então, como é esse corpo de uma briófita padrão, de um musgo, né? Então, esse corpo ele vai ser dividido em rizoide, cauloide e filoide. Repare que o oide significa semelhante a, mas não é igual. Então, os rizoides não são iguais às raízes, são diferentes, tá? Ou seja, briófitas não formam raiz, caule e folha verdadeiros. Eles vão ter rizoide, cauloide e filoide. E a absorção dos nutrientes, ela não vai estar restrita ao rizoide, ela vai acontecer em todo o seu corpo, tá? Vamos lá, ambientes úmidos, absorção de nutrientes por toda a planta, dependência da água para a reprodução. Então, a gente vai ter aqui gametas móveis, né? Gametas masculinos móveis, tá? Necessitando da água para a reprodução. Mais uma vez, isso vai limitar, né, essas plantas a ambientes úmidos. Tecidos pouco diferenciados e, por isso, elas não formam órgãos, não formam raiz, não formam caule, não formam folha, tá? A reprodução delas pode ser tanto assexuada quanto sexuada. Olha aqui para mim.
Pessoal, quando a gente fala de reprodução assexuada em briófitas, a gente vai ter tanto por fragmentação, então, no musgo nem tanto, porque o musgo é uma estrutura mais verticalizada, mas existem outras briófitas, como as hepáticas e tal, que tem uma estrutura mais horizontal. Caso haja a fragmentação dessa planta, elas podem originar indivíduos diferentes, tá? Porém, com o mesmo material genético, uma vez que foi uma reprodução assexuada. Além disso, existem também algumas briófitas que conseguem realizar um tipo de reprodução assexuada através de umas estruturas chamadas propágulos, né? Que ela consegue, então, liberar no ambiente. Esses propágulos dão origem a outros indivíduos geneticamente idênticos ao original. Beleza? Já a reprodução sexuada, a gente vai ver com mais detalhes aqui. Além disso, a maioria das briófitas apresenta sexos separados. Tem o musgo e a musga, exatamente. Tem o musgo macho e a musga fêmea. O musgo fêmea, tá? Então, são gametófitos de sexo separado. Elas são plantas, então, dioicas. Existem algumas outras briófitas que são monóicas, ou seja, elas possuem as estruturas tanto masculinas quanto femininas no mesmo indivíduo, mas a maioria vai ser dioica. E um detalhe muito importante das briófitas é que a fase do ciclo delas, predominante, é a fase haploide, é a fase gametofítica. Tá? Então, quando você olha para o musgo, na maior parte das vezes você está olhando para o gametófito, você está olhando para um indivíduo haploide, um organismo haploide. O esporófito apenas surge quando ocorre a reprodução sexuada, como a gente vai ver aqui. Então, volta aqui no slide. Tá? Então, a maioria vai ser dioica, fase esporofítica menos duradoura e dependente do gametófito. Beleza? Vamos, então, agora ver com mais detalhes como ocorre essa reprodução sexuada das briófitas. Então, pessoal, primeiramente, lembrando que a gente está falando de musgo, a gente está falando, então, de organismos dioicos. Então, eu vou ter o gametófito masculino, né, separado do gametófito feminino, ok? Então, tem lá o musgo e a musga. No musgo, no masculino, esses gametófitos vão gerar gametângios masculinos que são chamados de anterídeos, tá? Então, as estruturas reprodutivas do gametófito masculino são chamadas de anterídeos, enquanto que as estruturas reprodutivas do gametófito feminino são chamadas de arquegônios. É no interior dessas estruturas, tanto do anterídeo quanto do arquegônio, que serão formados os gametas. Os gametas. No caso do gameta masculino, são essas coisinhas que estão aqui, ó. São células flageladas, né? Células haploides, obviamente, porque a gente está falando de um organismo haploide. O gametófito, ele é haploide, ele é N, né? Esses gametas masculinos levam o nome de anterozoide, tá? Enquanto que o gameta feminino, que é imóvel, fica lá no interior do arquegônio, ele leva o nome de oosfera, tá? Então, você já sabe que o anterozoide vai querer chegar aqui na oosfera para que ocorra a reprodução sexuada, tá bom? E aí, pessoal, como eu falei, esse é um processo dependente de água, porque imagina, volta aqui para mim. Imagina, eu tenho um gametófito masculino aqui e um feminino aqui, tá? Como que esse anterozoide que está aqui vai chegar aqui? Ele vai precisar nadar, ele vai precisar de água de alguma forma, né? Então, o que acontece aqui é que, como são ambientes, na maioria das vezes, ambientes úmidos, ambientes onde chove, ambientes próximos a quedas d'água, onde você tem um orvalho, onde você tem spray, né, de cachoeira, por exemplo, você tem gotículas que acabam carregando esses anterozoides que chegam, então, lá nos arquegônios e conseguem fecundar as oosferas. Volta aqui para mim. Desculpa, para o slide. Então, a gente vê o ciclo de vida de um musgo. Olha que bonito. Ciclo de vida de um musgo. Então, começando aqui, ó, dos gametófitos,
que correspondem à fase haploide, né? A gente vai ter lá no ápice do gametófito masculino os anterídeos. No ápice do gametófito feminino, os arquegônios, tá? Os anterídeos vão produzir os anterozoides, e aí, com essas gotas de água, o que acontece é uma chuva de anterozoide, galera. Tá chovendo anterozoide em cima do musgo feminino. Esse anterozoide, então, ele consegue entrar no arquegônio e fecundar a maravilhosa oosfera, tá? No momento da fecundação, surge, então, um zigoto diploide que dá origem a um embrião diploide. Agora, detalhe importante, esse embrião diploide, ele começa a se desenvolver no interior do arquegônio. E aí, pessoal, olha aqui para mim. Esse arquegônio, as células basais desse arquegônio vão se desenvolver em células capazes de nutrir esse embrião, tá? E elas vão receber o nome, olha que bacana, de placenta, tá? Então, as placentas nos vegetais, na verdade, são células do arquegônio que são capazes de nutrir o embrião que está se desenvolvendo ali, fruto da fecundação. Beleza? Lógico que esse nome vem por conta da placenta dos mamíferos placentários, né? Volta aqui no slide. Então, essas células aqui, ó, formam o que a gente chama de placenta. E aí esse embrião diploide, ele vai sofrer sucessivas mitoses e vai se desenvolver em um esporófito, que é essa parte aqui de cima, ó, que só surge, então, após essa fecundação, após essa reprodução sexuada. O esporófito, por sua vez, ele vai ter na sua extremidade uma cápsula, tá? Ele vai ter, acho que aqui está melhor de mostrar. Aqui, ó. Ele vai ter essa cápsula, e a tampinha dessa cápsula aqui, galera, ela recebe o nome de calíptra. Agora, tem um detalhe aqui. Essa calíptra, olha aqui para mim. Imagina o arquegônio, tá aqui assim. Aí aqui dentro tem o embriãozinho. Ele vai começar a sofrer mitoses. Essa coisa de cima aqui, ó, essa tampinha aqui do arquegônio, isso aqui é a calíptra. Quando o esporófito vai subindo, ele pega essa tampa e leva com ele. Então, lá na pontinha da cápsula, essa calíptra, na verdade, ela é formada por tecido do arquegônio. A calíptra é haploide, porque ela é fruto do arquegônio. E a cápsula é diploide, porque ela já faz parte do esporófito, sacou? Volta aqui no slide. Então, ó, a calíptra é N e a cápsula é 2N, tá? No interior da cápsula vai ocorrer a meiose, formando, então, os esporos. Os esporos que são, obviamente, haploides, né? Mais uma vez aí a meiose gerando esporos. Esses esporos, então, germinam no solo, em condições favoráveis, gerando o que a gente chama de protonema, e do protonema surgem os novos gametófitos, fechando o ciclo, beleza? Então, a gente tem aqui a nossa alternância de gerações, a geração esporofítica dependente da geração gametofítica, ela é nutrida pelo gametófito, tá? No interior da cápsula, meiose, geração de esporos, os esporos germinam e dão origem a novos gametófitos haploides e o ciclo se reinicia, beleza? Olha aqui para mim. Tranquilo, pessoal? Então, repare que essa reprodução dos musgos, né, das briófitas como um todo, ela acaba sendo dependente da água do ambiente, ok? Ainda acontece isso, né, nesses grupos de plantas, e a gente fecha aqui esse módulo de briófitas com essa maravilhosa fotografia que está aqui no nosso slide. Olha aí, para você ver, né? Então, o que está aqui verdinho, o que está aqui em verdinho, esse tapete verdinho, são os gametófitos. Os gametófitos. E esses prolongamentos aqui são os esporófitos.
os esporófitos. Beleza? Tranquilo? Aqui a gente consegue ver ainda algumas gotinhas de água, né? Com ação ali da tensão superficial. E aí, desses gametófitos... Olha que bacana aqui, ó, dá para ver até a calíptra aqui, ó, mais clarinha, né? Quando essa calíptra se abre, os esporos são lançados no ambiente e aí são formados novos gametófitos.